Olá, caro aluno! Começando aqui então essa aula, onde nós vamos criar então o repositório, né? A camada de repositório, que vai ser a camada responsável por fazer toda a manipulação, né, dos objetos no banco de dados. Né? Então, por meio dessa camada, todas aquelas classes, né, alimento, categoria, contato, estrutura, usuário e variação que estão aqui na camada de business, né, poderão manipular, né, uma base de dados. No nosso exemplo aqui, nós trabalharemos com o SQL Server, mas a tecnologia, né, Microsoft nos permite trabalhar com outros bancos, como por exemplo MySQL, Oracle, Postgres, né, entre outros. Então vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer então, né, uma vez que a gente está aqui com o projeto aberto, nós vamos começar então a criar a camada de repositório. Então, para isso, inicialmente nós vamos vir aqui na camada, né, na solução. Vamos clicar com o botão direito, adicionar novo projeto. Então aqui nós vamos escolher aqui biblioteca de classes e a gente vai chamar de repository. Perfeito. Vamos manter aqui o nosso padrão .NET 6.0 e criar. Então, ele já começa aqui com uma classe, né, chamada de class 1, depois nós vamos alterar essa classe. Bom, como já visto, né, na aula teórica, nós aqui vamos trabalhar com uma biblioteca, né, na verdade um framework, chamado Entity Framework. Né? Então o framework ele é mais do que uma biblioteca. Né? Então ele já tem ali algumas coisas prontas, onde nós podemos customizar dentro do nosso projeto. No caso do Entity Framework, ele já tem muita coisa pronta para fazer toda essa manipulação de banco de dados, então nós vamos utilizar ele. O Entity Framework ele é uma biblioteca da própria Microsoft, ele é uma biblioteca oficial, né, da plataforma ASP.NET Core. Entretanto, ela não vem como padrão aqui importada nas dependências. Então, se a gente observar, a gente não vai ver nada aqui relacionado a Entity Framework. Então, a gente precisa fazer aqui a inclusão dessas bibliotecas. Bom, para estar fazendo isso, basicamente a gente vai utilizar aqui o gerenciador de pacotes NuGet. Né? Então, por ele a gente consegue estar baixando essas bibliotecas por meio da internet. Então, vamos fazer isso. Primeira coisa então que nós vamos fazer, a gente vai incluir ele aqui no repositório, né, que é nosso projeto, onde vai conter o Entity Framework. Então basta clicar com o botão direito em repositório e gerenciar pacotes do NuGet. Perfeito. Então basicamente aqui ele tem 3 abas, né? Tem a aba procurar, a aba instalado e a aba atualizações. Então como a gente quer buscar por algo para ser instalado, nós vamos buscar aqui pela aba procurar, né? Então aqui na aba procurar, então a gente vai buscar aqui por Entity Framework Core. Ok. Então, primeiro que a gente vai ter que importar, né, algumas bibliotecas. Primeiro que nós vamos importar aqui é o Microsoft Entity Framework Core. Esse primeiro aqui ele já está selecionado. Perfeito. Aqui ele tem as versões, né? Tem a mais recente aqui que é o 7.02, né? A gente vai instalar esse mesmo. Então a gente vai clicar aqui em instalar. Então nesse momento ele vai baixar
a biblioteca da internet e vai incluir aqui no nosso projeto. Então, basicamente, a gente vai aceitar, né? E a instalação vai ser feita aqui. Perfeito. Se a gente vir aqui agora em dependências e agora aqui em pacotes, a gente vai ver aqui o Microsoft Entity Framework Core, ele faz parte das nossas dependências. A gente precisa incluir alguns outros, então também a gente inclui aqui o Entity Framework Core Relational, então a gente vai instalar ele também, vai aceitar. Também vamos utilizar aqui o Entity Framework Core Tools, então vamos procurar aqui na listinha, aqui, Tools. Ok, e eu aceito, né? I accept. Ok, perfeito. E o último aqui, não menos importante, a gente precisa incluir a extensão do SQL Server para o Entity Framework. Então, ele está aqui, ó, Microsoft Entity Framework Core.SQL Server. Existem de outros bancos, tá? MySQL, Oracle, Postgres e assim por diante. Mas aqui a gente vai usar o SQL Server mesmo. Então, clicou lá e instalar. Ok. Accept. Perfeito, instalado então os 4 pacotes que nós vamos utilizar. Agora, nós vamos criar aqui uma classe, né, dentro desse repositório aqui, chamado classe de contexto. Essa classe de contexto é a principal classe que a gente precisa criar aqui no Entity Framework, na verdade, né? Ela é uma classe onde por meio dela, vai ser feita a conexão do banco de dados, vai ser feito o mapeamento, né, das classes aqui de business no nosso SQL Server. Então é muito importante tá sendo feito esse procedimento, né, que é criar a classe de contexto. Então, ó, eu vou aproveitar essa classe 1 aqui, tá? Vou então pressionar aqui F2 e vou chamar ela de context. Não precisa ser exatamente esse nome, mas geralmente é um nome padrão, né, que a própria Microsoft utiliza aí nos seus tutoriais e exemplos aí, que estão disponíveis na web. Tá? Então vou chamar ela de context. A gente vai clicar aqui em sim, né? Desejo renomear o arquivo, conteúdo, as dependências, referências e tudo mais. Então sim. Ok, então temos a nossa classe context. A primeira coisa que nós vamos fazer nessa classe context é herdar de uma classe já existente no próprio Entity Framework, que ela vai ter os principais métodos e procedimentos para conexão do banco, mapeamento das tabelas, né, e os procedimentos principais. Para fazer a extensão aqui então na classe, né, na frente aqui do nome da classe de context, a gente bota 2 pontos e o nome da classe que nós queremos fazer a extensão. Tá? Então ela chama DB Context. Tá? Então quando a gente coloca aqui o DB Context, obviamente que o Visual Studio, né, ele não vai encontrar, ele vai reclamar, porque na verdade a gente precisa importar, né, fazer a importação dessa classe aqui. Tá? Importação dessa biblioteca. Então a gente vou selecionar ela aqui. O próprio Visual Studio já me dá uma sugestão aqui do que eu devo fazer. Ó. Então ele já tem aqui, ó, using, né, Microsoft Entity Framework Core. Então a gente vai incluir aqui a importação da biblioteca. Então basicamente a gente incluiu o pacote aqui do lado, né? E agora a gente tem que importar dentro da classe. Ok, então nesse momento a minha classe context ela já faz a herança, então, né, da classe DB Context. Próximo passo agora, nós vamos criar aqui um construtor.
para esse context, aonde nós vamos receber aqui como parâmetro um db context options. Aqui a gente recebe como parametrização o próprio context e o nome desse parâmetro vai se chamar options. E a gente precisa aqui também fazer o uso, né, de um construtor que está definido lá dentro do dbContext aqui na nossa classe context. Então a gente coloca aqui o 2 pontos, base, options. Perfeito. Então isso aqui é necessário ser feito, né, para a gente passar então o parâmetro aqui options para o nosso dbContext, que é a classe que a gente está fazendo a herança. E agora nós precisamos criar aqui algumas propriedades do tipo db_set. Esse db_set ele vai representar a nossa tabela do banco de dados. Então, ó, como que funciona? Eu vou criar um public db_set. O parâmetro aqui vai ser o nome da minha classe. Então, no caso aqui, eu vou fazer da minha classe contato como exemplo. Ó. Classe contato. Vou chamar de contatos. E aqui vem o nosso getSet. Aqui acontece uma coisa interessante que cabe destacar, né? Então, eu estou tentando fazer uma referência, né, para a classe contato, só que ele não vai encontrar. Mesmo que eu tentar importar aqui, ele não vai encontrar. Por que isso acontece? Porque na verdade a classe contato ela está lá em business e nós estamos trabalhando, né, num projeto chamado referência, num projeto repositório. Então, na verdade, nós precisamos adicionar o projeto business na referência do projeto repositório, para que ele consiga enxergar essa classe. Então, ó, basta vir aqui em dependências do projeto repositório e eu vou colocar aqui, ó, adicionar referência de projeto. E aí sim, agora eu escolho business. Ok. Então, dessa maneira, agora eu consigo fazer então a importação aqui do contato, tá? Vamos ver o que ele me sugere aqui. Ah lá, use business. Perfeito. Ó. Então, por meio dessa propriedade aqui que eu vou conseguir ter o acesso aos métodos que vão permitir tá incluindo o objeto no banco de dados, alterando, recuperando, removendo, né? Então eu vou criar uma propriedade para cada uma daquelas classes que vão ser as minhas futuras tabelas do banco de dados. Então eu vou fazer com as outras também, ó. Então eu vou colocar lá public db_set. Vou fazer agora com a classe estrutura. Vou colocar no plural, porque isso vai representar todos os objetos, né, da minha classe, da minha futura tabela, na verdade. Por isso que eu vou chamar de estruturas. E vou fazer com os outros também. db_set. Vou criar agora para categoria. Vou criar também para alimento.
variação. Variação, será que eu já fiz todas? É 1, 2, 3, 4, 5, 6 classes, e aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, tá faltando uma. Tá faltando a usuário. Então vou fazer com o usuário também. Perfeito, então agora eu já tenho a minha classe context criada, herdando de dbContext. Já tenho aqui as propriedades do tipo dbSet, que vão representar ali as minhas tabelas do banco de dados, uma para cada classe. Perfeito, pessoal. Então, eu vou parar esse vídeo por aqui para ele não ficar tão longo. E no próximo vídeo nós continuamos então aqui a implementação da nossa camada repositório. Até a próxima aula, galera.